Boa noite, Igreja Batista do Silvestre. Boa noite, você que está em casa nos assistindo. É um privilégio mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para adorar, louvarmos a Deus, ouvir da sua palavra. E aí eu quero te convidar, aí em casa, como você está, aqui na igreja ainda assentado, nós vamos orar para iniciar esse momento de culto ao nosso Deus. Te convido a fechar os seus olhos e nós todos juntos vamos entregar esse momento ao Senhor. Como a gente já aprendeu, a Igreja Batista do Silvestre faz isso de joelhos, então nós vamos nos ajoelhar. Amado Deus, glorificado e exaltado seu nome seja nesta noite, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração e com a nossa mente voltada a prestarmos culto ao seu nome, Pai. E nós queremos te adorar, Senhor, com a verdade do nosso coração, Senhor. Nós queremos agradar e atrair, Senhor, a tua presença neste lugar, Deus. Permita-nos, Senhor, te adorar e te louvar nesta noite. Nós também queremos ouvir, Senhor, mais de ti. Então revela, Senhor, aquilo que tu queres em nossas vidas neste momento, Pai. Tira, Senhor, de nós todo o pecado, toda a iniquidade, para que nós possamos, Senhor, te adorar em santidade nesta noite, Deus. Ser com todos os irmãos que estão chegando, Pai, com aqueles que estão nos seus lares, Deus. Nos proteja, Deus, mais uma vez para cultuarmos ao teu nome nesta noite. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Agora você que está aqui, a gente quer te convidar a se colocar de pé. Nós vamos exaltar o nome do Senhor, declarando que esse nome é lindo, maravilhoso, poderoso, e nós vamos adorá-lo. Vamos declarar que o Senhor venceu a morte? A morte venceste
o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quem não glorificará esse nome? Todos irão de se curvar, de se dobrar e adorar ao nome do Senhor. Vamos cantar a canção Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mais uma vez. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Agora os homens vão fazer aquele coral bonito que o pessoal que está em casa vai ouvir, ok? Só os homens bem fortes. Vamos lá? Ó. Quem não glorificará. Glória a Deus. As meninas fazem tão bonito quanto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações. O pessoal que tá em casa vai ter a oportunidade de fazer um solo agora, hein? Vamos lá? A gente está conseguindo ouvir daqui, hein? Toda a igreja do Senhor louva! Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! Glória ao nome do nosso Senhor. Quer aplaudir ao Senhor? Aplaude com força, com a qualidade que Ele merece, porque o Senhor é majestoso e nós vamos declarar o nosso amor diante dEle neste momento. A voz está indo embora, mas a gente vai continuar glorificando. Sinceramente
nosso louvor, a nossa adoração, e nós te pedimos que tu a receba em nome de Jesus. Amém. A questão da lei, né? E fala da justificativa pela graça. E o capítulo 12, na verdade, é um capítulo que fala de algumas práticas. Bom, o pastor Wagner leu na manhã falando sobre a questão de não nos conformar, né, com este mundo. E aí ele discorreu a mensagem dele, trazendo uma questão de maneira como nós devemos nos comportar, não sendo do mesmo molde do mundo. E se a gente der uma olhada em todo o capítulo, eu queria dar uma lida aqui para vocês, ler com vocês alguns versículos de Romanos capítulo 12. Vai trazer para gente algumas verdades. Eu queria falar 3 essa noite com vocês. Verdade que a gente aprende com Romanos capítulo 12. Ele começa falando, rogando, né? Sobre a questão do sacrifício vivo. E aí, o versículo 2 fala daquilo que o pastor Wagner falou nessa manhã, de não se conformar, e depois ele prossegue falando sobre a relação da igreja. O versículo 4, ele fala assim, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele fala, se a profecia, segundo a proporção da fé, ministério, é o versículo 7, dediquemos ao ministério, o ensino, que faz com graça a ensinar, o exortar com dedicação, e ele vai falando de algumas atribuições relacionadas à igreja. E aí, a partir do versículo 9, ele nos remete um pouco à questão do lado de fora, com relação à própria sociedade. No verso 9 ele fala assim, olha, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, pegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. E aí ele prossegue falando no verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que não amaldiçoei. Verso 15, ele orienta, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E aí, o mais interessante está aqui, olha, que ele fala no verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo, verso 20, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você vai estar amultuando brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Lendo rápido assim, não dá para entender muito bem, mas se você parar para poder estudar um pouco, você vai entender que Paulo está nos trazendo 3 verdades aqui que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Mas antes eu queria orar. Orar com você também de casa, que está nos assistindo aqui essa noite. Orar e pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida, te guardando, te protegendo.
Que Ele receba essa noite, de fato, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Vamos orar? Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar e juntos poder adorar ao Senhor com esses louvores e também compartilhar um pouco daquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar essa noite. Possamos estar atentos, não só nós que estamos aqui no templo, mas todos aqueles que estão na sua casa nessa hora, possa haver uma reverência à sua pessoa. Nesse momento, ao Senhor, queremos nessa hora te render graças, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que é um desafio estar aqui parado aqui na frente, aqui, né? Bem duro aqui, mas é difícil para mim conseguir ficar parado diante do microfone. Mas vamos lá, vamos tentar. Até porque tem que ter uma disciplina por causa dos irmãos que estão nos assistindo, não é não, Fábio? Senão fica difícil. Se for correndo de um lado para o outro, a gente não vai conseguir. Amados, 3 verdades que eu encontro aqui em Romanos capítulo 12. A primeira verdade que eu encontro em Romanos capítulo 12, eu vou fazer um paralelo junto com Colossenses capítulo 1, verso 13. A primeira verdade que eu encontro aqui diz assim, eu digo para você assim, olha, a primeira verdade que a gente encontra fala que nós não somos mais do reino deste mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Colossenses capítulo 1, verso 13, vai dizer que Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No momento em que tomamos a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos da escuridão para a luz. Os nossos olhos se abrem e nós somos selados, somos marcados, ou seja, nós fazemos parte de outro reino. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, hoje nós reinamos em Cristo Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. A vida de Deus está em nós. Sendo assim, já que eu não sou mais do reino deste mundo e pertenço ao reino de Deus, então significa que o que está escrito, que aí eu quero ler com vocês, nós já lemos aqui algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente ler novamente. Então o que está escrito em Lucas 14 precisa ter muita clareza para mim, eu preciso conhecer muito bem o que está escrito em Lucas 14, já que eu não faço parte deste reino do mundo, e eu faço parte do reino de Deus nessa hora. Então esse texto de Lucas 14, nós vamos encontrar Jesus em uma conversa com algumas pessoas. Dentro desse texto, ele vai dizer o seguinte, olha, você quer sair das trevas para a luz, existe um caminho a trilhar. E aí Jesus, a partir do verso 25, é um texto conhecido, mas é importante que a gente leia aqui, olha só. Lucas 14, verso 25, Jesus, diante da multidão, voltou-se para ela e disse, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou então podemos dizer, não tem de fato a chancela do reino. Pode falar isso. E aí ele continua, verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A partir do verso 28, Jesus vai falar 2 parábolas para que as pessoas façam uma reflexão a respeito de fato do que é fazer parte do reino de Deus. Jesus ele fala sobre uma torre que está sendo construída, e Jesus ele fala de um rei que vai para a guerra. E ele fala que é preciso fazer a avaliação da construção e a avaliação se devo ir para a guerra ou não. Porque o que Jesus está falando nesses 2 momentos, ele fala assim, olha, você precisa avaliar se de fato você quer fazer parte desse reino. Se de fato você entende que precisa calcular o preço de fazer parte desse reino. E depois que Jesus fala sobre isso, no verso 33, ele vai falar assim, olha, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a chancela do reino, de fato e de verdade,
não está em mim, se eu não seguir as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Porque eu havia uma multidão que seguia Jesus. Eu já tive a oportunidade de falar disso aqui. A multidão que seguia Jesus, na verdade, seguia Jesus por causa de comida, seguia Jesus por causa de milagre, seguia Jesus por causa do conhecimento e da sabedoria que ele tinha. E aqui ele dá, se posso falar isso, checkmate, né? Ele define o caminho. Ele fala, é isso que vocês querem? Então, vocês precisam pagar o preço. Se eu entendo que eu faço parte deste reino, se essa verdade de fato está em mim, eu preciso ter clareza sobre isso. Então eu preciso andar esses passos que, na verdade, parece ser passos difíceis, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível caminhar. Querer. A segunda verdade, que também está ligada, na minha opinião, a essa primeira verdade, eu digo que é o seguinte, olha, a vida de Deus que existe em mim, ela só vai se manifestar à vista de todos quando ela for expressa na vida do outro. Vou repetir, a vida de Deus que está em mim, ela só vai se manifestar e ser notada quando eu expressar essa vida que está em mim no outro. E expressar no outro do lado de fora, não dentro do prédio. Amém ou não? Amém? Expressar a vida de Deus fora do prédio. Porque o prédio, pelo menos esse aqui, ele não é igreja. Nunca vai ser. Mesmo ele querendo. Mesmo alguém querendo. Pode ser uma instituição, uma organização. Mas a igreja, ela entra aqui nesse prédio para cultuar a Deus. Sendo assim, essa vida de Deus ela é manifesta não só num domingo, no nosso caso agora, domingo pela manhã e domingo à noite. Antes era quarta-feira, na terça-feira. Mas, na verdade, a vida de Deus, ela se manifesta todos os dias. Mas ela não se manifesta somente para que eu entenda que ela manifesta em mim, mas tem que se manifestar no outro. Ela precisa ser... É como Jesus falou nos evangelhos, quando ele fala o seguinte, aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. E essa água viva precisa alimentar o outro, porque não tem sentido algum. Se esse poder que eu digo que tem em mim, se essa verdade que eu digo que tem dentro da minha vida, não for manifesta na vida da outra pessoa que também tem. Igreja é exatamente aquilo que Paulo está escrevendo aos Romanos. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 12. Olha o que ele está dizendo aqui. Muitas vezes, tudo que eu estou falando aqui não é tão fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer. É uma questão de prática. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aquele que ouve e aquele que pratica. Olha o que está dizendo Paulo no capítulo 12. Ele vai dizer no verso 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é um dos pontos que ele coloca. Mas ele deixa claro para a gente que não é somente nesse momento, mas em vários momentos. Eu não preciso ter uma função na igreja, um cargo na igreja, para que o reino de Deus, a vida de Deus que está em mim se manifeste. Muito pelo contrário. Isso é uma questão secundária, sei lá, é a última coisa que eu acredito que Deus espera que a gente tenha como base para que dizer que a vida de Deus está em mim. Muito pelo contrário. O que Paulo está nos ensinando é que exatamente essa vida ela tem que estar fora das quatro paredes. O que Paulo está dizendo para nós que essa vida ela tem que estar fora da religiosidade. Ela não está presa a essas coisas. Jesus, o tempo inteiro, caminhou com seus discípulos, quebrando paradigmas, deixando os judeus enlouquecidos, os escribas apavorados, os fariseus tontos, por conta desse comportamento de Jesus que era totalmente fora do padrão da sua época. E aí é o que Jesus espera de nós também. Essa é a segunda verdade. A vida de Deus que existe em mim, ela precisa ser manifesta, mas ela é manifesta a partir do momento que eu entendo e preciso expressar essa vida na vida do outro. Olha o que diz Efésios,
Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4. A partir do verso 17, tem um ensino para nós que está de acordo com o que eu estou falando aqui a respeito dessa vida de Deus. Olha só, capítulo 4, verso 17. Vamos ler. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao reino do mundo, ao outro reino que eu pertencia, quanto ao trato passado, nós nos despojamos do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renovamos no espírito do vosso entendimento, ou seja, sair daqui para cá. Verso 24, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão e procedentes da verdade. Aí o verso 25, olha o que está dizendo no verso 25. Parece bobagem, né? Mas não é bobagem não. Para algumas pessoas. Para um sistema do mundo, por exemplo, pode ser. Mas olha o que está dizendo o apóstolo Paulo para aqueles que entenderam, que não fazem mais parte deste reino e pertencem ao reino de Deus, e que entendem que essa vida de Deus precisa se manifestar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir ao necessitado. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim única que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes seis uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Não é uma coisa simples, mas o Espírito Santo que está em nós, a vida de Deus que está em nós, está à disposição para nos ajudar a caminhar nesse processo de crescimento. Amém? A Bíblia vai dizer, João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer que se tivermos pecados e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Isso então está claro para nós que Jesus está nos ensinando, a sua palavra está nos ensinando que se em algum momento eu desviar desse propósito, se em algum momento eu desviar dessa verdade de dentro que está dentro de mim, eu preciso ter um coração aberto para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, mas eu errei. E a partir daí eu preciso também ir até o outro, enfim, e aí construir um caminho onde essa vida de Deus se manifeste como deve ser manifestada. Primeira verdade, eu não sou deste reino, mas eu pertenço ao reino de Deus, então eu preciso entender e ter clareza sobre o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Isso tem que estar claro para mim. A segunda verdade, essa vida de Deus manifesta na minha vida, quando eu entendo que essa vida de Deus na minha vida precisa se manifestar quando expressa na vida do outro. E a terceira verdade é quando essa vida de Deus precisa ser glorificada. Sem a glorificação daqueles que estão de fora do corpo de Cristo,
Se eles não glorificarem a Deus pela vida de Deus que está em mim, então não tem sentido algum eu declarar que tenho Deus dentro de mim. Não sei se deu para você entender. Se aqueles que estão lá fora não glorificar a Deus com a vida de Deus que está em mim, não tem sentido de declarar que Deus está em mim. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Se não acontecer essa glorificação dos que estão de fora do corpo de Cristo, que não pertencem à família de Deus, se não glorificar a vida de Deus também, essa multiplicação do reino vai ocorrer com muita dificuldade. Olha o que está dizendo aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Jesus falando: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se estiver sem sabor, como ele vai restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em nenhum momento você encontra, falo isso com muito cuidado, tá, amados? Falo com muito cuidado, porque a gente ouve muitos irmãos falarem: dá glória a Deus, glorifica. Não é isso que a gente ouve? Não ouvimos muito isso, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela o tempo inteiro aponta um caminho diferente. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: a tua vida, a vida de Deus que está em você, precisa fazer com que o outro que está fora, ele glorifique a Deus. De alguma maneira, ele olhe para a tua vida e diga: Deus está com ele. Glória a Deus por essa vida transformada. Enfim, de alguma forma, a gente precisa fazer, trabalhar, perseverar para que essa glorificação ela aconteça, porque a partir do momento que ela acontecer, o corpo de Cristo vai aumentar. O Espírito Santo, ele tem o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de revelar toda a verdade. Mas a igreja de Jesus tem o papel de manifestar o seu reino, porque a igreja, a gente conhece o texto não fala e que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Não tem esse texto? O que você pensa sobre isso? Eu já vi várias pessoas fazendo várias coisas sobre isso. É colocar uma porta para poder derrubar a porta, é pisar na cabeça do diabo, toda essa analogia. Só que se você olhar todo o contexto, você vai ver que a responsabilidade dessa porta não permanecer de pé está exatamente nesse texto que Jesus está falando. Tem tudo a ver com essa vida de Deus que está dentro de mim. As portas vão se romper a partir do momento que esse rio e que essa vida que está em mim começar a fluir de fato e de verdade. A coisa mais simples que você possa imaginar. Talvez a vida sobrenatural que a gente pense, olhando para o texto que Jesus está falando sobre as portas do inferno, não tem nada a ver, porque é trazer o sobrenatural para o natural, é fazer com que a vida ela se torne vida no dia a dia. Aí sim a gente pode ver, as portas do inferno, irmãos, nada mais é do que alguém entregar a vida para Jesus. Não tem o que inventar, não tem outra coisa para se falar. A mesma coisa que a gente ouve, a gente fala também muito: Deus vai te prosperar, Deus vai te dar, enfim, a gente fala que Deus vai dar um monte de coisa, mas Deus já deu.
deu a vida de Jesus. Jesus morreu na cruz, Jesus foi vituperado, ou seja, foi maltratado. Jesus sofreu todas as mazelas que a gente possa imaginar. Se você pegar o livro de Isaías, capítulo 53, vai descrever exatamente aquilo que ele viveu por nós. De fato, vale a pena a gente cantar que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança, porque ele nos deu. Mas ele nos deu foi vida, vida com abundância, que muitas vezes com os olhos naturais a gente não consegue ver. E aí a gente trabalha um evangelho triunfalista, que não é real, essa coisa não é verdadeira. A verdade é que nós estávamos na escuridão. Um dia Jesus abriu os nossos olhos, nós passamos a fazer parte do seu reino. A partir daí a vida segue, a vida continua. E essa vida precisa ser glorificada pelo outro que está lá fora. Essa noite eu quero te convidar a estar orando. Nós estamos orando por isso, pedir a Deus que nos capacite para isso. Olha o que diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, a respeito disso também, olha só. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Quando Pedro fala a respeito de nós, também é um texto conhecido de muitos aqui. Capítulo 2, verso 9. Olha o que diz o texto. Imagino que você já tenha ouvido esse texto várias vezes, de várias maneiras impactantes. Olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes o poder ou as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora são povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Uma nação de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as boas novas, ou seja, a manifestação dessa vida de Deus. Mas para olhar o início do capítulo de Pedro, versículo 1. Antes de olharmos para o 9, olha o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Antes de olharmos para o 9, que fala exatamente uma verdade, precisamos prestar atenção no que Pedro está falando no início. Precisamos estar atentos. Amados, o Senhor Jesus está voltando. Eu não sei como você já ouviu falar, ou como você pensa nessa questão do retorno de Jesus. Mas isso é uma verdade. Existem vários teólogos, falam várias coisas, tribulacionista, tribulação já aconteceu, vai acontecer, e não está acontecendo, está no meio. Importa o que o Paulo falou aos Tessalonicenses. Em algum momento vai acontecer e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Como vai acontecer? Vai ser assim, segunda palavra, no abrir e fechar dos olhos. Em algum momento vai acontecer. E Paulo, no final do texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Enquanto ele não retorna, o seu reino precisa ser espalhado. Espalhado não é uma boa palavra, precisa ser multiplicado. O seu reino precisa ser glorificado. E o reino de Deus está onde, amado? Você que está em casa, que tem gente vendo a gente, né? O reino de Deus está onde? Aonde está esse reino de Deus? Segundo Jesus, o reino de Deus está
dentro de vocês. A vida de Deus está em você. E aí, encerro aqui, voltando àquilo que o pastor Wagner falou no início. Nessa manhã, não podemos nos conformar. É um desafio, é uma luta diária. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos também, no capítulo 8, ele vai dizer: sobre todas essas coisas, mais que vencedores, aquele que nos ama. Bem, queria convidar você, se puder aí, a se colocar de pé. Quero convidar você de casa, se está junto com a sua família, se está sozinho, não sei, para ter um momento agora de oração. Eu queria estar encerrando esse momento orando e pedindo a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, pedindo a sua graça, que a sua graça que está em nós seja manifesta, que Ele nos capacite para deixarmos de sermos crianças, para sermos maduros, que a sua vida em nós venha a ser desenvolvida. Pedro escreveu também dizendo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 16, ele fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. É possível? Não é impossível, senão ele não falaria. Eu quero convidar você essa noite, estarmos orando, e te animar a falar de Jesus para as pessoas, a falar desse amor, dessa verdade que te alcançou, que me alcançou, que nos alcançou. Jesus, ele falou que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Talvez, não sei se tem alguém nos assistindo que não conhece Jesus, ou alguém que está nos assistindo que está longe dos caminhos do Senhor. Essa noite é a sua noite. É a noite de você voltar para os braços do Pai. É a noite de você tomar uma decisão de entregar o seu coração para Jesus. Porque Ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outra maneira, não há outro jeitinho a fazer senão entregar a sua vida a Jesus, ao único que morreu e que ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. E essa noite, se você está aí nos assistindo, eu quero fazer um convite a você tomar essa decisão. Eu não estou lhe convidando para fazer parte dessa instituição, a Igreja Batista do Silvestre. Se você quiser fazer parte, sinta-se à vontade. Mas o importante nisso aqui, que você está me ouvindo, é que você tome a decisão essa noite. E se possível, você se colocar até mesmo de joelho diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso. Eu quero que essa vida que foi falada essa noite venha se manifestar em mim. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de paz. A Bíblia diz que essa paz que Ele dá é diferente do que o mundo dá. A paz de Deus é diferente. A paz de Deus é transformadora, a vida de Deus é transformadora. E eu garanto a você que se você tomar essa noite a decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai entrar na sua vida, o Espírito Santo vai lhe conduzir. Tudo bem, uma pessoa pode lhe conduzir, mas eu garanto a você que toda a sua vida, todas as suas decisões, Ele vai te orientar e vai te conduzir. Basta você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida, que pode mudar a sua história. Vamos orar, amados. É o Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a sermos de fato discípulos que glorifiquem o seu nome, a sermos de fato discípulos que honrem a sua palavra. Queremos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, pedir misericórdia, pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor nos capacite, nos ajude a trilhar um caminho diferente do caminho que talvez estejamos trilhando, um caminho que está entristecendo ao teu coração. Não queremos trilhar esse caminho, queremos trilhar um caminho que o Senhor está construindo para nós. Queremos seguir a tua vontade, e a tua palavra diz, o próprio texto de Romanos capítulo 12 vai dizer que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita
e ela é agradável. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer com que o Teu reino que está em nós, a Tua vida que está em nós, seja reconhecida. Possamos fazer valer a Tua palavra na nossa vida. Que essa verdade do Teu reino na nossa vida seja tão forte que outros sejam impactados com isso. Tem misericórdia de nós. Se não entendemos, se não estamos fazendo como deveríamos em relação à Tua igreja, ao Teu corpo, se não temos manifestado a vida de Deus na vida do outro, tem misericórdia de nós. Se não choramos com os que choram, se não nos alegramos com os que se alegram, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que possamos parar de apontar para o outro e apontar para nós mesmos, que possamos parar de falar do outro, mas falarmos de nós mesmos, porque todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, como a Tua palavra diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção alguma, sem exceção alguma. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Então essa noite nós queremos nos apresentar como igreja e pedir: capacita-nos, ajuda-nos a fazer com que este rio, como dito na Tua palavra, venha fluir dentro de nós e saciar a sede daquele que precisa, por onde a gente passar, que a gente não venhamos ter a nossa vida espiritual, a nossa vida contigo, tendo como parâmetro esse encontro de domingo. Não pode ser, não pode ser. Ajuda-nos a olhar para a nossa vida de culto, uma vida diária, por onde a gente passar, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja aonde for, que o templo do Senhor que somos nós, que sou eu, possa resplandecer a glória e a graça do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ser sal, a ser luz. Queremos ver os homens glorificando ao Teu nome por causa das nossas boas obras. Ó Deus, queremos ver uma igreja crescendo, multiplicando, não pelo entretenimento, que isso não é ruim, não é isso, não pelas coisas que esse mundo pode oferecer, mas pela vida de Deus em nós e pela manifestação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos essa noite pela pessoa que talvez está nos assistindo, está de joelhos diante da Tua presença, está de pé, clamando e pedindo: Deus, eu quero a Tua vida em mim. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa essa noite. Se há alguém nos assistindo essa noite, ou se há alguém nesse santuário que precisa voltar para os Teus braços, que essa seja a noite de retorno do Teu filho e da Tua filha. Que essa pessoa que está em casa possa viver uma experiência contigo nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa experimentar, Senhor, do que é de fato ter a vida de Deus manifesta na sua vida. Que ele possa experimentar o que é fazer parte do reino de Deus. Que ele possa sentir a presença do Espírito Santo essa noite. Espírito Santo de Deus, clamamos para que Tu faça morada nesse coração, para que Tu acenda a chama desse coração que tanto necessita voltar para os Teus braços, semelhante àquela ovelha perdida, semelhante àquela pérola que se perdeu, aquela moeda preciosa, semelhante ao filho pródigo que estava longe e voltou para os braços do Pai. Ó Deus, que seja essa noite, e nós aqui reunidos nesse santuário, queremos dizer: precisamos de Ti, carecemos de Ti, para que a nossa vida possa ser o santuário da Tua vida, o lugar aonde de fato Tu se manifesta e faça com que outros venham para os Teus braços, Pai. Jesus, queremos estar preparados para o Teu retorno, queremos estar prontos. Em algum momento vai acontecer. A Tua palavra diz no Evangelho de João
no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tu falou isso, Senhor Jesus. Eu vou fazer moradas para vocês, eu vou preparar um lugar. Em algum momento, o Senhor vai nos resgatar. E queremos estar preparados para isso. Muito obrigado por esse momento aqui. Nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria convidar o Ministério de Louvor. Fazemos esse momento de encerramento. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, amada. Você que está aqui essa noite, nesse santuário. Que você que está nos assistindo tenha uma semana de alegria, uma semana leve, uma semana de paz. Amém? Deus te abençoe.
de partir.